Olá pessoal, eu sou o professor Levson Thiago, como vocês já sabem, estarei em mais uma aula de História com vocês, tá bem? Hoje nós vamos estudar sobre o hino da Vitória de Santo Antão, tendo em vista que no último 3 de agosto, completado 376 anos da Batalha do Monte das Tabocas, tá? E o hino da Vitória de Santo Antão faz referência a essa batalha, então por isso que hoje nós iremos estudar sobre o hino. Sendo que antes da gente entrar nesta história, vamos entender um pouquinho por que existem os hinos. A gente sabe que existe o hino nacional, o hino de Pernambuco e o hino também da Vitória de Santo Antão, das cidades, né? Então por que será que eles são criados? Vamos lá ver um pouco sobre isso? Pois bem, como eu estava dizendo para vocês, os países, os estados, os municípios, todos eles possuem hinos, né? E os hinos, geralmente, eles contribuem para poder formar as identidades culturais, as identidades de cada povo, as identidades nacionais, a identidade estadual, a identidade municipal, porque geralmente eles estão contando ali um pouco da história destes lugares. É tanto que quando vocês escutam um hino, quando está lá acontecendo um jogo de futebol, né, o vôlei, coisa e tal, enfim, quando acontecem esses jogos e vocês escutam um hino, vocês não se sentem uma emoção, arrepiados? Então, o hino ele faz parte disso, ele faz a parte para poder fazer com que nós, enquanto cidadãos de um determinado local, possamos sentir amor por esse local onde nós vivemos. Esse é o objetivo dos hinos, né? E eles estão ali contando um pouquinho dessas localidades. Agora, bom, a gente para pensar o seguinte: por mais que o hino ele ajude a criar as nossas identidades e que eles fomente ainda mais o nosso amor pelo local onde a gente nasceu, é importante a gente ter em mente o seguinte, que a gente pode amar os locais onde a gente nasceu, mas sempre com uma visão crítica, percebendo tudo que está em nossa volta. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que possui desigualdades econômicas, né? E a gente precisa pensar sobre essas desigualdades como seres políticos, tá? E aí pensar sobre essas desigualdades e, em conjunto, tentar achar soluções para estas desigualdades, tá bem? Mas o hino, ele é um símbolo nacional, juntamente com a bandeira, que eu coloquei aqui para vocês verificarem, juntamente com o brasão, que tem lá no primeiro slide que eu passei para vocês, e percebam que a bandeira e o brasão têm um Monte das Tabocas, sempre fazendo referência a esse acontecimento aí das batalhas. Então, o hino nacional, a bandeira, o brasão, tudo isso aí são símbolos da pátria, tá bem? E eles contam um pouco da história, né, da pátria, são símbolos dos estados, dos municípios, e eles sempre estão contando um pouco, né, dessa história dos locais onde a gente vive. Vamos lá, vamos prosseguindo. Pois bem, esse aqui é um trechinho do nosso hino, que eu trouxe aqui para vocês. Aí eu vou fazer uma rápida leitura, para a gente poder entender um pouquinho do que a gente está falando, certo? Vamos lá. No Monte das Tabocas, deu-te norte de Fernandes Vieira a grande fama e o feito de Mariana. Ingente e forte, atende a voz da pátria que lhe chama. O campos teus floridos azulados repetem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos denotados que nos legaram o dia 3 de agosto. Esse hino ele foi escrito por José Teixeira de Albuquerque e tem a melodia de Antão Amadeu Sena. Vocês percebem que no trecho dele está falando um pouco dessa história aí da Batalha dos Montes da Taboca, tá bem? Mas para a gente poder entender por que aconteceu essa Batalha do Monte das Tabocas, existe um contexto histórico maior. Não tem como a gente aprender isso de forma isolada, certo? Então vamos entender por que aconteceu essa batalha aí. Pois bem, como eu estava dizendo para vocês, né? O hino ele faz referência à Batalha das Tabocas. Vamos entender esse contexto. A atividade açucareira, ou seja, os engenhos de açúcar, né? A atividade açucareira era extremamente lucrativa, dava muito dinheiro lá no século XVII, no século XVIII, era algo era bem lucrativo mesmo. E o que acontece? Os holandeses, nesse período aí, lá no século XVII, para que os nossos engenhos aqui em Pernambuco, eles pudessem se desenvolver, né? Os holandeses eles fizeram acordos com Portugal, né? E Portugal pegou dinheiro emprestado com a Holanda, né, para que os engenhos aqui no Nordeste eles pudessem se desenvolver, né? Além disso, além de emprestar os dinheiros para desenvolvimento desses engenhos, os holandeses eles também, durante um determinado período, eles faziam o transporte, o refinamento e a distribuição desse açúcar pela Europa. Então existia uma relação
entre Portugal e Holanda, né, para poder desenvolver essa cultura açucareira. Sendo que acontece, em 1630, os holandeses invadem Pernambuco. E acontece isso por causa da União Ibérica. Existia um período no tempo, existia um período no Reino de Portugal que o rei havia falecido e não tinha deixado herdeiro. Então o rei de Espanha assume também a coroa portuguesa. Aí nesse momento aí vai acontecer o que a gente chama de União Ibérica, sendo que a Holanda não tinha boas relações com a Espanha. E Espanha começou a querer retirar os holandeses daquilo que a gente estava falando anteriormente, daquelas relações dos holandeses emprestarem, distribuírem o açúcar, refinar, né? Tirar os ganhos dos holandeses acerca do açúcar que era desenvolvido, os engenhos de açúcar daqui do Nordeste. E aí o que acontece? Os holandeses, por conta disso, invadem o Nordeste, porque eles não queriam perder os lucros deles, né? Então, em 1630, vai invadir Pernambuco, tá bem? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver o que acontece. Quando eles invadem Pernambuco, lá em 1630, ele tinha lá as Companhias das Índias Ocidentais, né? E essas Companhias das Índias Ocidentais é que fazia toda aquela trama que eu estava falando para vocês anteriormente, certo? E, certo, professor, mas o que é que fez com que os pernambucanos, né, os lusos brasileiros, se revoltassem contra os holandeses quando eles invadiram e conseguiram instaurar um poder aqui, dominar aqui Pernambuco em 1630? Foram vários fatores, né? Um deles foi a restauração portuguesa, a União Ibérica acaba, e a dinastia de Bragança em Portugal, a família Bragança em Portugal, assume o poder. Então, os portugueses eles começam a se organizar para poder tomar de volta as terras daqui do Nordeste que estavam sendo dominadas pelos holandeses, certo? Então, e os holandeses, eles estavam enfraquecidos nesse período aqui, né? Eles começam, a Companhia das Índias Ocidentais, ela começa a se enfraquecer, ela começa a se endividar, certo? Então, ela começa a perder também tanto o poder. Em 1743, o Conde Maurício de Nassau, que tinha sido enviado para cá para poder governar Pernambuco, né? Ele também ele retorna para a Holanda, né? Isso aí acaba abalando os domínios holandeses aqui no Nordeste, porque o Conde Maurício de Nassau ele era apaziguador. E os outros que vão suceder ele no poder não tinha esse cuidado de apaziguar a situação ali, né? Então, são vários fatores, né? Então, tem o endividamento da Companhia das Índias Ocidentais, como eu falei para vocês, o aumento dos impostos, como as Índias Ocidentais holandesas, elas estavam extremamente com dívidas, então elas aumentam, consequentemente, os impostos. Então, os senhores de engenhos têm que pagar impostos mais altos. As taxas de empréstimos, aqueles empréstimos que foram feitos para poder se desenvolvendo os engenhos aqui no Nordeste, né? Então, as taxas dos empréstimos aumentam ainda mais, né? Então, isso é um fator também que faz com que os pernambucanos, os lusas brasileiros, eles se revoltem ainda mais, né, contra os holandeses, o domínio holandês aqui. E também existem questões religiosas e políticas, tá? Vale salientar que quando a gente é colonizado por Portugal, nós tínhamos uma influência católica muito grande, né? Então não se era aceito os protestantes, os judeus, e nesse período aqui do domínio holandês é criada a Câmara, a Câmara Municipal ela já existia, sendo que quem poderia fazer parte dessa Câmara Municipal, enquanto Portugal dominava, né, o Pernambuco, né, dominava aqui o Brasil na sua totalidade, eram só os senhores de engenhos. Sendo que quando os holandeses eles vêm para cá, certo? Esses senhores de engenhos eles passam a dividir o domínio da Câmara Municipal com os holandeses também. Né? Então, eles não se sentem bem com isso. E, além de tudo, esses holandeses, alguns deles eram protestantes e outros eram judeus. E eles, como católicos, os senhores de engenhos, não aceitavam dividir também, né, o poder com outras pessoas que não fossem católicos. Né? Então, são várias as questões que vão fazer com que aconteça a insurreição pernambucana, né? Os pernambucanos, os lusos brasileiros, eles se revoltam contra o domínio holandês aqui em Pernambuco. A restauração portuguesa, o retorno do Conde Maurício de Nassau,
o endividamento da Companhia das Índias Ocidentais, o aumento dos impostos das taxas de empréstimo e essas questões religiosas e políticas que eu já venho falando para vocês. Então, diante disso tudo, começa a se crescer ainda mais esse sentimento, né, contra os holandeses e essa necessidade de expulsá-los aqui do nosso território. Isso aqui é uma imagem representando a Batalha do Monte das Tabocas, que eu trouxe para vocês. Até que chega, né, a tão falada Batalha do Monte das Tabocas. E essa Batalha dos Montes das Tabocas, ela vai dar início a esse processo de expulsão dos holandeses, né? Porque ela aconteceu no dia 3 de agosto de 1645. Os lusas brasileiros eles saíram vitoriosos, mas isso não quer dizer que foi assim, tipo, de uma hora para outra, tá? Isso foi um processo grande, que demorou um tempo. Os holandeses realmente eles só serão expulsos em 1654, tá? Então, é uma batalha que vai ser liderada por João Fernandes Vieira, certo? O João Fernandes Vieira, no período, né, ele lidera essa batalha, né? Ele era um senhor de engenho aqui de Pernambuco, tá? Então, juntamente com outros nomes, como Antônio Dias Cardoso, né, ele vai organizar lá o povo contra os holandeses, né? O Antônio Dias Cardoso, ele é conhecido como um grande estratégico do embate, porque ele analisa o terreno onde iria acontecer, que no caso é no Monte das Tabocas, tabocas porque são tabocais, bambus, tá? Então ele analisa o terreno lá do Monte das Tabocas, ele utiliza esse terreno a favor, né, de quem está guerrilhando ali, dos lusos brasileiros, né? Além de analisar o terreno, ele também utiliza a estratégia de emboscada e de guerrilha, tá? Que é para poder, de emboscada e de guerrilha, porque ele vai lá circundar os holandeses e cada vez mais ele vai colocando os holandeses para dentro dos Montes das Tabocas, né? Vai emboscando esses holandeses para poder conseguir a vitória sobre eles, tendo em vista que esses holandeses eles tinham um armamento mais poderoso, né? E tinham um quantitativo de soldados maiores do que o exército lá, né? Do que o pessoal que estava se organizando enquanto exército, né, dos lusos brasileiros, né, que também não tinha bons armamentos, né, eram facões, né, e não tinha um uniforme próprio para poder batalhar, coisa e tal. Então ele se aproveita daquele ambiente, ele pensa a estratégia de luta de acordo com o ambiente que eles estão, certo? E a partir desse ambiente ele tira proveito para poder, né, vencer aí a Batalha do Monte das Tabocas. Então, nesse período aí, acredita que se nasceu um sentimento de pátria, nesse momento aí, né? Começou acredita que nasceu um sentimento de pátria, porque nesse período começa a unir-se indígenas, negros e portugueses para poder expulsar os holandeses, os estrangeiros, né? Acredita também que foi um embrião do exército brasileiro, certo? Então, é gestado esses sentimentos no sentido de que as pessoas elas pararam para poder, pela primeira vez, né, independente da raça, independente da etnia, se unirem, né, para poder expulsar o invasor estrangeiro, né? Então, acredita-se que começa a nascer um sentimento de pátria. Pátria no sentido mesmo de território, de defesa, né, daquele ambiente, de um território único, em onde todos convivem nesse mesmo território, tá? Então começa a surgir esse sentimento nesse período. E o fim do processo, como eu estava dizendo para vocês, da expulsão dos holandeses, só vai ocorrer lá em 1654, com a Batalha do Monte dos Guararapes, né? As duas batalhas do Monte dos Guararapes é que vai definir essa expulsão aí dos holandeses daqui de Pernambuco, certo? Mas todo esse processo vai iniciar aqui na Batalha das Tabocas, que é o que é tão falado no hino, né, da Vitória de Santo Antão. O hino da Vitória de Santo Antão o tempo todo faz referência a essa batalha aí do Monte das Tabocas, que é esse ponto inicial. Ok, pessoal? Ficamos por hoje. Até uma próxima aula e até mais.